Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já faz algum tempo que eu não faço nenhum vídeo para vocês falando sobre autoestima, coisas que eu considero importante. Mas hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente. Vim falar sobre relacionamento abusivo. Eu vivi uma experiência dessa há 9 anos atrás e eu não desejo isso para ninguém. E um relacionamento abusivo, ele tem uma carga que você carrega por muitos anos e você acha que não vai sair daquilo. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu conheci um rapaz, eu não vou citar o nome. Eu conheci um rapaz de uma forma muito natural. Começamos a namorar. Com menos de 2 meses ele quis que eu morasse com ele de toda forma. Ele falou, não, porque se você não for morar comigo, a gente não vai dar mais certo. E naquela altura do campeonato, eu já estava apaixonada por ele. Eu tinha 19 anos. Então, eu lembro que eu tinha uma... Na minha cabeça eu não sabia, mas eu tinha uma carência muito grande de mãe. E nessa época eu morava com a minha mãe. E pra mim aquilo era felicidade, porque eu não tive isso na minha infância. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu me lembro que eu falei, tudo bem, eu vou. Eu peguei 3, 4 peças de roupa e fui pra chácara aonde a gente ia morar. Em Colombo, talvez vocês conheçam tal, em Santa Gema. E eu fui, mas eu fui chorando. Tanto que quando ele passou na casa dos pais deles pra pegar as coisas dele, eu falei, pega pouca coisa, não precisa pegar tudo agora. E ele naquela ansiedade. E eu fui. Eu passei a amar ele. Esse miado é minha gata, não se importem, ela tá ainda conhecendo o ambiente. Então ele começou a ser possessivo, do tipo que se eu fosse até o portão levar o lixo, ele perguntava o que você vai fazendo lá na frente. Coisas assim. Eu trabalhava em um supermercado, eu era operadora de caixa. E então, assim, ele me privava de tudo. Se eu tivesse conversando com alguém, se eu tivesse olhando para o lado, se eu tivesse. A briga estava feita. E a briga era sempre a mesma. Ah, vai embora da minha casa. Que a casa era dele. Vai embora da minha casa. Depois a gente construiu outras coisas juntos. Mas antes disso era vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. Só que ele era uma pessoa que quando ele começava a brigar, ele ficava 3 dias brigando. O mesmo assunto. E eu amava muito ele, amava demais. Então eu tentava, eu usava o sexo para tentar amenizar nossa briga. Era assim que eu fazia. E durante um tempo foi de boa, mas depois, passando um tempo, eu já não. Eu comecei a não sentir mais prazer. Não queria mais estar com ele, não. Só que eu achava que eu estava deixando de amar ele. Mas não é. Essa obsessão dele, a ponto de querer que eu parasse de trabalhar, não queria que eu fizesse uma faculdade, porque ele tinha tudo para me dar, isso acarretou numa depressão. Porque eu saí de casa num lar que, tipo assim, eu tava com a minha mãe, eu tinha carência da minha mãe desde pequena, então eu queria estar com ela. Pode ser bobeira? Talvez para você que viveu com a sua mãe a vida inteira, é muito natural. Talvez eu esteja falando bobeira. Para você pode ser bobeira. Mas para mim era importante morar com a minha mãe, viver isso com ela, ter esse carinho. E eu não tinha. Então quando eu tive, eu queria estar mais perto possível, só que eu trabalhava demais. E eu não precisava trabalhar demais, mas eu gostava de trabalhar porque eu me sentia bem trabalhando, sendo útil, tendo o meu próprio dinheiro. E ele não entendia isso. Tanto que quando ele me levou
fazer o Enem, que eu fui prestar vestibular para psicologia, ele falou, ele foi bravo. Eu passava um lápis no olho, esse lápis, ó, tá vendo? Uma camadinha escura, simples. Já era motivo de briga. Por que você está se arrumando? Ele queria que eu tivesse minhas unhas. Deus me livre se eu pintasse uma unha de cor escura, tinha que ser unha clarinha. Então era uma briga, sabe? Eu lembro que uma vez a gente foi pro shopping e eu passei esmalte vermelho. Ah, a briga tava feita. Não, porque você passou esmalte de puta, porque isso não é coisa de mulher, blá 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 blá, blá. Ele é muito machista. E eu amava ele, só que eu. Uma característica do relacionamento abusivo é que você não percebe que você tá vivendo um relacionamento abusivo até o momento que você sai do relacionamento abusivo e você se cura disso. Quando você se cura do relacionamento abusivo, você fala: oh, eu estava certo, eu devia ter saído disso antes. Eu amava tanto ele, que um dia eu olhei pra mim e eu falei: eu não quero mais isso. Então, assim, tava fazendo mal pra mim, tava fazendo mal pra ele. Eu lembro que eu deixei ele ir, conheci outra pessoa. Mesmo assim, ainda ele vinha atrás de mim. Ele aparecia de madrugada na minha casa. Ele fazia um fervo. Ele fazia um fervo. Mesmo depois que ele casou, ele veio atrás de mim. Eu sumi da vida dele. Eu sumi, ele teve filho com outra mulher, eu decidi sumir da vida dele. Eu sei dos sentimentos dele hoje, mas assim, sem brincadeira. O relacionamento abusivo, ele tem uma coisa que talvez ninguém saiba, mas alguém vai se identificar comigo. Ele demora muito tempo para passar aqui dentro. Porque o relacionamento abusivo, ele é tudo muito intenso. E era tudo muito intenso. Então, o que acontecia? Tudo entre a gente era intenso. As brigas, o sexo, tudo era muito intenso. Se a gente estava brigado, a gente estava realmente brigado. Quando a gente estava de bem, a gente estava realmente de bem. Mas quando a gente estava... A gente era louco. A gente era louco. A gente fazia coisas loucas o tempo todo. A gente tinha uma química muito boa. Mas essas brigas, esse ciúme, essa possessão incomodava muito. E não tinha por que ele ter ciúme. Porque assim, a gente tomava café todo dia. Ele me buscava no trabalho só pra gente tomar café. Ele me buscava na hora de eu sair. Eu não tinha nem tempo. Eu trabalhava de segunda a segunda. Não tinha tempo pra trair ele. E eu nunca traí ele. Nunca. Ele ainda acha que eu traí ele. Ele pensa isso. Porque eu tinha um ex que vivia atrás de mim. E um dia ele me seguiu e na mesma rua o meu ex me parou pra conversar comigo, porque ele queria voltar comigo. E ele pegou e parou. E ele falou: ah, você vai ficar aí com o cara? Eu falei: eu não vou ficar com ele nem com você, eu vou embora. Porque você já fez um papelão. Já avisei você. E o que aconteceu? Eu fui pra casa. Então, pra ele, na cabeça dele, eu fiquei com o cara, mas eu tava ali cansada de ficar implorando: olha, eu não tô fazendo nada errado, olha, investiga a minha vida, olha meu celular, faz o que você quiser. Eu amava demais, foi o único homem na minha vida que eu pensei em ter um filho com ele. Foi o único. Então você olha e pensa assim: poxa, como que faz para sair de um relacionamento abusivo? Vou te mostrar como que faz. Na época, eu ia para a igreja e eu lembro até hoje, eu buscava muita orientação do pastor. O pastor falava assim para mim. O pastor falava assim para mim: olha, você ore por ele. Ore, se for da vontade de Deus, ele vai voltar. Então, assim, eu orei, busquei, fiz o que eu pude. Chegou um momento da minha vida que as coisas começaram a ficar claras na minha cabeça. Nossa, meu cabelo tá horrível. As coisas começaram a ficar claras na minha cabeça. Poxa, ele não me deixava fazer nada, ele não me levava em lugar nenhum, ele não gostava de fazer nada. Tipo assim, ele tinha uma idade, acho que 5 anos de diferença, mas ele se comportava como um senhor, sabe? Então a gente não conseguia se entender por isso.
Eu nunca fui uma pessoa que eu gostei de balada. De uns tempos pra cá eu passei a gostar, mas eu nunca fui. E aquilo, eu tava travada, a minha vida era só trabalhar, estudar e tempo pra ele. Eu chegava às 11 horas da noite, tava cozinhando feijão, limpando a casa, ele não me ajudava com nada, era isso. Então, assim, se eu fosse na esquina, ele tava atrás de mim. A gente ia pra praia, se eu olhasse pro lado, eu tô olhando pra alguém, eu não tava olhando pra ninguém. A gente construiu muita coisa junto e, sabe, eu tive chance de voltar com ele. Eu, eu que terminei e teve chances de voltar com ele, eu não quis, porque eu lembrei de tudo que eu passei. Lolita, por favor, vem cá. Vem cá, dá um oi. Vem cá, dá um oi. Vem. Não quer. O que eu fiz? Talvez pra você, que talvez esteja passando pela mesma situação, eu fiz o seguinte. Conversamos. Conversei com a mulher dele a última vez, por telefone, conversei com ele. E eu decidi que eu não iria mais atrás dele, mas nem que eu chorasse o mar do Mediterrâneo. Eu decidi isso na minha cabeça. A minha psicóloga, na época eu fazia terapia, mas não por causa dele, por causa da minha mãe. Eu tive depressão por causa da minha mãe. Vem pra cá. Por causa dele eu tive depressão. E por causa dele não, mentira, por causa da minha infância, que foi muito, muito trágico. Eu simplesmente falei, olha, coloca as coisas no carro que eu vou embora. E ele não acreditou. Ele não acreditou que eu fosse embora. Eu sou uma pessoa assim. Se eu tô com a pessoa. Eu aguento bastante coisa. Mas na hora que eu falo chega, eu posso sofrer. E chega mesmo. E eu resolvi ir embora. Resolvi ir embora. Eu fui. E eu conheci outra pessoa. Comecei a namorar essa pessoa no começo. Até na hora H, eu chorava muito. Porque mesmo não estando com ele, eu amava tanto ele que era como se eu estivesse traindo. Eu sou muito sentimental, então se não tiver sentimento, aquilo me angustia. Eu sabia com quem eu queria estar, mas eu sabia que aquela pessoa me fazia mal. Aquela pessoa me prendia. Aquela pessoa me prendia demais. Eu não podia ter amiga, ele tinha ciúme das minhas amigas. Amigas do meu trabalho. O que eu ia fazer com as minhas amigas do meu trabalho? Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou anotar, eu lembro até hoje. Eu tenho uma caixa que eu tenho tudo anotado. Toda vez que eu sentia saudade, eu vou dar essa ideia pra você. Faça o seguinte, se você tá passando por essa situação. Toda vez que eu sentia saudade dele, eu pegava meu caderno, um livro, ou por áudio mesmo, de voz, e eu desabafava, falava pra ele tudo que eu queria falar, mas eu não entregava. Eu mudei minha rota, porque quando eu ia trabalhar, passava perto da loja dele. Eu mudei minha rota, eu mudei meus hábitos, eu não escutava mais Jorge Mateus, que era a música que tinha a ver com a nossa história. Eu lembro que uma vez eu fui no Jorge Mateus, foi só pra chorar. Então eu peguei e eu excluí tudo. Eu deletei tudo, eu não olhei mais a vida dele. Foi como se ele não existisse mais. A vida fez com que a gente se esbarrasse algumas vezes. Deu um tremelique, mas eu ainda não tinha superado. De 2010 a 2015. Quando foi em meados de 2013, eu começava a sonhar demais com ele. Sonhar. E eu não entendia por que eu tava sonhando tanto. Aí um dia eu falei, eu não aguento mais. Eu passei uma semana sonhando com a pessoa. O que eu fiz? Eu liguei. E eu falei tudo
tudo que eu tava sentindo por ele naquele tempo, pedi perdão, fiz o que eu pude, ele me pediu perdão. Falei, olha, eu só quero que você seja feliz. Eu orei muito pelo casamento dele, que ele fosse feliz. Ele sempre falava, olha, você foi a mulher que eu tinha escolhido para ficar comigo, mas você me deixou. Mas eu tinha motivo para deixar, tanto que ele me pediu perdão. Ele sabe que ele foi obsessivo. Talvez hoje ele não seja, mas ele foi. Então, ele precisava se tratar. Depois que eu percebi quem ele era, depois que eu saí desse relacionamento e eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo, porque abusivo não é a pessoa te bater. Abusivo é quando a pessoa, ela tira a tua paz. Isso é um relacionamento abusivo. Ele abusava da minha paciência, eu trabalhava mal, eu comecei a emagrecer, tinha semana que eu não tinha vontade de trabalhar porque eu tinha brigado com ele não tinha me deixado dormir à noite de tanto que ele quis bater boca, queria quebrar as coisas. E foi a pessoa que eu mais amei na minha vida. Só que ele só foi mostrar esse lado depois. No começo ele não era assim, entende? As pessoas elas mudam o tempo todo. E esse é um perigo, esse é um problema, isso me bloqueou, porque você fica sem acreditar, poxa, né? O que aconteceu? Eu fui noiva depois disso, só que eu não consegui me casar com essa pessoa, porque eu ainda amava ele. Quando eu pensava em me casar, eu olhava no altar e pensava nele. É uma merda isso? Vem aqui, Lupita, dá oi. Só porque você tá aprontando. Dá oi lá. Dá oi pra galera. Dá uma miadinha. Oi, eu tô tentando a mamãe, não tô deixando ela fazer o vídeo. Cara, esse vídeo tá ficando muito longo. Mas se você não quiser assistir também, tudo bem. Então, não derruba meu celular. Sai daqui. Ela é carente. Então eu passei a deletar tudo. Quando vinha aquela vontade desgraçada de vir atrás dele, principalmente de noite, o que eu fazia? Eu chorava. Tudo bem. Não importa. Você tem que tirar pra fora. As pessoas têm que parar de achar que não chorar é ser forte. Não é. Você tem que chorar tudo que você tem pra chorar. Por quê? Porque você tá tirando pra fora. Eu fiz milhões de cartas pra ele. Eu ia na casa dele, na frente da casa dele, começava a fazer carta. Eu queria ver. Só que ao mesmo tempo que eu queria ver ele, eu não queria voltar porque eu sabia o inferno que ia ser. Entendeu? Nossa. Então, assim, a mulher dele grávida, ele me procurando. A mulher dele quase ganhando bebê, ele me procurando na loja que a minha amiga trabalhava. Tipo assim, então, eu sei do sentimento dele, eu sei que isso era recíproco. Como que eu superei? Durante esses 5 anos, depois de muito, assim, fazer, assim, não escutava mais música, eu conversava com o pastor durante terapia do amor pelo rádio mesmo. Eu passei a fazer jejum, passei a orar, falava, Deus, tira isso do meu coração, tira isso do meu coração, tira isso do meu coração. Não quero sentir isso. Ele tá com a vida lá, abençoou o casamento dele. No fundo, no início, quando eu falava, Deus abençoou o casamento dele, eu falava da boca pra fora. Mas chegou um tempo que eu realmente estava falando sério, sabe? Só que a mulher dele me perturbava, e ainda me perturbou até esses dias. Fez eu perder o emprego, porque tava com ciúme que eu fui trabalhar perto da casa deles. Sendo que, entendeu? Pelo que ele fez pra mim, não foi só por causa do abuso emocional, não foi só por isso não. Foi pelo que ele fez. Um dia ele tava falando comigo, não deu uma semana ele apareceu com essa mulher. Ah, porque eu vou casar com ela. Eu não impedi em nenhum momento. Chorei pra caralho. Ele não sabe do que eu passei. Ele não. Shhh! Quieta! Ele não sabe o que eu passei. Então vai debaixo de muita oração. Parem de stalkear a pessoa. Parem de saber o que a pessoa tá fazendo. Bloqueia tudo. Se isso vai te fazer bem. Pode ter certeza, isso vai te fazer bem. Bloqueia, não olha mais.
Vai doer? Na hora que doer, chora o que você tem pra chorar. Escreve num papel como se você fosse entregar e guarda esse papel e não fica olhando. Não fica olhando. Foi assim que eu superei. Mas foi muito difícil. Eu amei esse homem por 5 anos da minha vida. E a maior prova de amor é que eu deixei ele ir. Porque eu não ia ser feliz com ele. Ele me fazia mal. E eu acho que o que ele procurava era uma dona de casa que cuidasse dele. Eu cuidava dele. Mas assim, ele queria alguém que estivesse ali, ó, 24 horas do lado dele. E eu sou uma pessoa que toda a vida eu via minha mãe sendo dependente de homem. E eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma profissão, eu quero me sustentar. Entendeu? A pessoa que vai andar comigo vai ser só um complemento. Então eu não quis. Falei, não, desse jeito eu não quero. Desse jeito eu não quero. Um dia ele falou assim, ou eu ou o emprego. Teu emprego. Falei, olha, eu escolho o meu emprego. Tanto que eu falei assim, você vai perguntar mais uma vez? Vou perguntar mais uma vez. Eu falei, escolho... O que você quer? O que tá acontecendo? Vem cá. Eu falei, eu prefiro meu emprego. Por que eu preferia meu emprego? Homem nenhum vai dizer assim pra mim, você não pode pintar o cabelo, você não pode trabalhar, você não pode estudar, entendeu? O amor próprio já começa aí. O amor próprio já começa aí. Então ele viu que ele não ia me domar. Eu acho que é por isso que ele era tão louco por mim, porque eu era uma pessoa difícil de lidar, ainda sou uma pessoa difícil de lidar. Ainda sou uma pessoa muito difícil de lidar. Não é qualquer um que aguenta, entendeu? E não quer, entendeu? Por quê? Eu sei os limites da outra pessoa, mas as pessoas têm que entender que eu tenho meus limites. Eu passo com coisas assim. Depois, olha, depois que eu cheguei numa amiga minha que estudava psicologia e contei tudo o que aconteceu, dela disse assim, Aline, foi libertação. Por que foi libertação? Porque olha tudo que ele fez. Sabe, vou ser sincera com vocês. Se eu não tivesse terminado, ter a coragem de falar assim, acabou, eu não teria vivido a metade da vida que eu vivi. Eu viajei para onde eu quis, eu saí para onde eu quis, eu trabalhei aonde que eu quis, eu usei a roupa que eu quis, eu usei a maquiagem que eu quis. Ah, paguei um preço? Paguei um preço. Eu deixei o amor da minha vida embora. Entendeu? Eu abri a porta e falei, vai. Eu abri a porta da minha vida e falei, vai. Doeu? Nossa, a gente terminou dia 20 de dezembro de 2011. Não passamos o Natal junto. Então foi o final de ano mais lazarento da minha vida. Porque eu queria estar com ele. Mas eu não voltei atrás. Eu não voltaria hoje. Não voltaria. Não é orgulho, não é nada disso. Porque ele é uma pessoa tóxica. O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa doente. Ele deveria... Eu não sei de onde que vem tanto ciúme. Não sei. Ele deveria fazer tratamento. Então, assim, se você é uma pessoa tóxica, do jeito que eu tô falando, por favor, se trata primeiro, depois entra em um relacionamento. Porque você, além de você deixar sequelas na pessoa, sabe? Não vou dizer pra você que eu me arrependi de ter conhecido a pessoa, não. Sabe por que que não? Porque muitas pessoas passam pela vida e não vivem um grande amor. Eu conheço muita gente. Eu vivi um grande amor. Eu prefiro deixar uma lembrança bonita na vida dele do que ser uma pessoa que foi uma desgraçada, que estragou o casamento dele. Eu tive chance de estragar o casamento dele, mas eu não quis fazer isso, entende? Conversei com ela na rua, falei, ó, se você me ver na rua, me cumprimenta numa boa, entendeu? Não tinha por que você estragar lá o meu trabalho, você tá com ciúme de uma coisa. Eu não quero o Luiz, mas nem que você não queira mais ele. Eu não quero. Eu sei que se eu fosse atrás dele, ele ia ficar comigo. Mas eu não quero. Eu não quero. Ah, porque eu conheço.
A gente sempre sabe quando alguém ama a gente. A gente sempre sabe. Se eu disser pra você, eu não sinto mais nada, o que eu sinto por ele é um amor que eu guardei lá dentro. É um amor que não me machuca mais. E a maior prova de amor é você deixar a pessoa ir embora. Teve momentos bons? Teve. Mas o inferno foi muito maior. Então deixe a pessoa ir. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de problema, que não tem confiança, que não... Por favor, não fique com ninguém. Vai cuidar de você. Eu tenho meus problemas, eu sou uma pessoa que eu tenho transtorno bipolar, talvez algumas pessoas saibam, outras não. Eu tomo medicamento, tem dia que eu tô ótima, tem dia que eu tô horrível. Mas assim, eu não sou uma pessoa tóxica. Disso eu tenho certeza. Jamais eu vou falar pra uma pessoa, não use tal roupa, não faça isso, não faça aquilo, não trabalhe em tal lugar. Talvez se ele não tivesse sido assim, talvez a gente tentaria até hoje junto. Mas o jeito dele, com a ajuda de que eu tinha aquela carência de mãe e tal, de pai, que eu saí de casa e eu não tive a chance de ficar com a minha mãe, juntando tudo isso, chegou um momento que eu não sentia prazer, eu não sentia vontade de estar com ele, eu não sentia... Então o que se faz num relacionamento só tóxico? Se você não gosta de escrever, escreve no celular mesmo, que a gente tá sempre digitando, né? Ore, porque Deus vai ouvir. Demorou? 5 anos é muita coisa. 5 anos é muita coisa. Mas por favor, não desista e não fique em um relacionamento tóxico. Porque se você se casar com essa pessoa, tenha certeza, felicidade não vai ter. Você vai ter muita dor de cabeça como eu tive. Entendeu? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um pedacinho da minha história, que eu não contei tudo, porque senão ia ficar muito longo. Já tá longo o vídeo. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Cuide do coração de vocês. Não deixe pessoas tóxicas entrarem na vida de vocês. Porque depois pra sair, principalmente se você acaba amando a pessoa... É horrível. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Fiquem com Deus e um beijo.